Essa Bíblia está na Universidade de Michigan, o Velho e o Novo Testamento, traduzido em português pelo padre João Ferreira de Almeida. E aqui a gente começa a nossa leitura. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E esta disse a mulher: também assim que disse Deus, não comereis toda a árvore desta horta? E a mulher disse à serpente: do fruto de toda a árvore desta horta comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio da horta, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: de morte não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e um prazer aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, pelo que tomou de seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e comeu com ela. E assim foram abertos os olhos deles ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si avantas. E ouviram a voz de Jeová Deus, que passeava na horta ao ar do dia, e escondendo-se Adão e sua mulher de diante da face de Jeová Deus, no meio das árvores da horta. E chamou Jeová Deus a Adão e disse: onde está tu? E ele disse: ouvi tua voz na horta e temi, porque estou nu e escondi-me. E disse: quem te ensinou que estavas nu? Tens comido da árvore de que te mandei que não comesses dela? Então disse Adão: a mulher que me deste, ela me deu da árvore e comi. E disse Jeová Deus à mulher: por que isto fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. E Jeová Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizades entre ti e entre a mulher, e entre tua semente e entre sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás os calcanhares. Isso foi no texto de Apocalipse 12, para ser mais preciso, no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui está bem claro que aquela serpente, que é todo um diálogo e um convencimento quanto a Eva, aquela serpente, na verdade, ela era Satanás. Qual é o conhecimento que Moisés tinha quanto à figura do diabo, a figura de Satanás? Era a serpente, porque Moisés ele foi criado no Egito. Toda a educação dele foi no Egito e com a cultura do Egito. Então, ele não conhecia a figura de Satanás. Ele conhecia a figura da serpente. Então, como a gente pode ver na cultura egípcia, o rei de todos os demônios, de todo o mal, é Apófis, que é a serpente. No caso, o Deus Sol enfrentava vários adversários, dentre os quais o mais perigoso eram as serpentes. O demônio líder de todas elas era a grande serpente Apófis. Então, quando Moisés ele escreveu o Gênesis, ele quis associar o líder do grande mal, aquela figura de Satanás, a uma serpente. E como é que era essa serpente no Éden, no Jardim do Éden? A Bíblia também nos mostra como é que era. Em Ezequiel 28, tem uma analogia em referência ao rei de Tiro, no qual Deus faz essa comparação com Tiro. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E essa era a descendência da serpente, no qual era mostrado no livro de Gênesis, que seria esmagada pela descendência da mulher, que é Jesus Cristo. Derrubar o diabo, vai destruir o diabo e vai vencer o dragão, que é a antiga serpente. Então aqui a gente tem um detalhe, uma descrição de como era o diabo, a serpente, no Jardim do Éden. Você vê claramente que essa analogia. O rei do Tiro estava no Éden? Não, não estava no Éden. É uma analogia. Ele faz uma analogia à história do diabo e de como era realmente a criação do diabo. É feita essa analogia para o rei de Tiro, para ele perceber e abrir os olhos dele que ele nada mais é do que uma criatura e que ele está servindo como filho do próprio diabo.
A gente vê no Gênesis 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então o que a gente repara aqui? Essa luz é o sol do versículo 3? Não, porque se a gente for reparar, o sol ele foi criado mais abaixo. A gente for reparar aqui, no versículo 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então o sol ele foi criado no versículo 14. Então que luz era aquela que foi criada, vamos subir novamente, no versículo 3, haja luz e houve luz. Essa luz criada no versículo 3 é o bem. Deus não criou o mal, ele disse, haja luz e houve luz. Ele criou a luz, ele criou o bem. E através da luz, a gente passou a perceber a noite. Então tudo que se afastava da luz era a noite, que passou a ser as trevas, ou seja, o diabo. Então, quando houve esse afastamento da luz, foi-se criado as trevas. Então, Deus não criou as trevas, Deus criou a luz. E através da luz, que é através da moral, você se tem a distinção das trevas, que é a figura do diabo. Foi quando o querubim, que era o anjo que foi criado, ele se afastou de Deus e ele rumou para as trevas. Foi quando esse querubim foi para o jardim do Éden, uma vez que ele estava lá no monte de Deus, ele desceu ao monte de Deus e ele ludibriou a mulher e enganou a mulher. Então, foi aqui que houve a criação do diabo, que ele mesmo se autocriou quando ele rumou para as trevas. Aí a questão da escolha, se a pessoa vai querer comer do fruto do Espírito, que são aqueles frutos todos narrados em Gálatas, ou você vai querer comer os frutos da carne, que são as obras da carne. Então, quando você passa a ter esse conhecimento, aí você vai escolher qual alimento que você vai se alimentar. E aí, no caso, Adão e Eva preferiram dar vazão à carne deles, que era o Satanás. Então, é por isso que lá naquele leitura da Bíblia foi retratado lá a figura da serpente, não como uma cobrinha que falava, porque para Moisés, na cultura que ele teve do Egito, a figura de Satanás era a figura da serpente, porque na cultura egípcia, que era a cultura na qual ele foi educado, foi criado, a figura de Satanás era uma serpente, por isso que ele retratou em Gênesis como uma serpente falante. Era um querubim. Porque vamos imaginar, como é que foi ludibriado Eva? Tem que ser uma coisa muito grandiosa, uma figura muito enganadora. Então, está claro que pelo Apocalipse, pela analogia ao livro de Ezequiel, que a figura que apareceu para Eva foi de um anjo, de um querubim, que aí Eva conseguiu ser ludibriada, enganada por essa figura. Que aí os querubins falavam, eles eram belos, grandiosidade deles, e aí foi esse querubim, ele estava com uma fase angelical, tanto que ele ludibriou Eva, e foi feita essa analogia com a figura que estava no Éden, que era uma analogia ao rei de Tiro, né?